Bem-vindos, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos fazer 3 exercícios exatamente para colocar em prática os comandos que a gente viu de construção e de modificação de um desenho. O primeiro exercício é um exercício simples. Nós vamos seguir o valor das cotas que nós temos aí no desenho e nós vamos usar o comando de line, o comando de círculo e o comando de offset, basicamente. Primeira coisa que nós precisamos saber, a medida total do nosso desenho. Lá embaixo nós temos uma cota de 100 e na lateral esquerda nós temos uma cota de 60. Então, nós vamos no comando line, eu vou clicar num ponto da tela, vou puxar meu mouse para o lado, para a lateral, não vou clicar e vou digitar o valor total dessa linha que a gente tem aí. Então, 100, Enter. Fiz isso, agora eu vou puxar o meu mouse para baixo, não clico novamente, vou colocar 60, Enter. Agora, nós temos as medidas picadas do nosso desenho. Então, ó, vou puxar meu mouse aqui, ó, vou só direcionar para onde que eu quero a minha linha, para a esquerda, vou digitar 40, Enter. Quero subir agora com a medida. Para eu ver a medida que eu tenho na vertical, eu preciso olhar as cotas da lateral esquerda. A primeira medida que eu tenho aí é 10. Então, eu vou digitar 10 e Enter. Puxo o meu mouse novamente para a esquerda. Olho a cota de baixo, 30, Enter. Vou puxar meu mouse para cima. A próxima cota que eu tenho na lateral é o 20, então eu vou digitar 20, Enter. Vou puxar o mouse novamente, vou digitar 30, Enter. E aqui eu posso simplesmente clicar. Ó. Quando eu já aproximo o mouse, ele me dá a última medida, que é de 30. Significa que o desenho está correto. Vou clicar e vou dar um Enter para sair do comando. Fiz toda a parte externa do meu desenho. Só que agora eu preciso fazer a parte circular. Então, eu tenho aí algumas medidas do centro do círculo e entre o centro do círculo e a extremidade e entre o centro do círculo e o próximo círculo. Para eu marcar essas extremidades das linhas, o que eu vou fazer? Eu vou no comando do offset e vou digitar as medidas que eu preciso para marcar esse centro. Então, eu venho no offset, a primeira medida que eu vou marcar é a medida de 10 que está na lateral direita. Porque essa medida de 10, ela me dá o eixo dos 4 círculos de cima. Então, eu vou colocar aqui, ó, offset, ele vai perguntar a distância. Eu vou colocar 10 e Enter. Vou clicar na linha de cima e vou clicar para baixo. Essa linha é a que me dá o centro de 4 círculos já. E a outra linha que me dá o centro dos 3 círculos aqui, ó, ela tem a medida de 13. Então, eu vou dar um Enter só para eu sair do comando. Vou dar um Enter novamente para eu voltar no comando do offset. E agora eu vou digitar a próxima medida, que é 13. 13, Enter. Vou clicar nessa linha e vou clicar para dentro. Então, o centro dos meus círculos, eles vão estar uma parte nessa linha e uma parte nessa linha. Agora, vou dar um Enter para sair do comando e vou marcar todos os centros. Então, eu vou usar todas as medidas que eu tenho lá em cima. 15, 17, 34, 21. Venho no offset novamente e vou colocar a primeira medida. 15, Enter. Vou selecionar essa linha da lateral e vou clicar aqui dentro. Vou dar um Enter para sair do comando, um Enter para voltar no comando e vou colocar a próxima medida, 17 e Enter. Clico nessa linha, clico aqui dentro. Então, eu já posso fazer um círculo aqui, um círculo aqui. A próxima medida que eu tenho é o 34. Então, eu saio do comando através do Enter e volto no comando através do Enter. Quando eu clico Enter novamente, depois que eu já terminei um comando, ele volta no último comando que a gente utilizou. Como eu usei o offset, ele vai voltar nele. Agora, a nova medida que a gente tem é o 34. Vou dar um Enter, vou clicar na linha e clicar na lateral. Então, nós já temos a medida dos 4 círculos de cima. Nós vamos usar como raio desse círculo a medida de 5. Então, eu vou vir aqui em círculo, vou pegar o meio da linha. Se ela não estiver aparecendo, o cruzamento entre essas duas linhas, vocês vão vir
Aqui no comando de Snap, nesse quadradinho azul, do lado tem uma setinha, vocês vão selecionar interseção. Por que interseção? Porque é o cruzamento dessas duas linhas que a gente fez lá em cima. Seleciona interseção, ele vai ficar com esse Vzinho, a gente dá um clique aqui fora só para voltar. Vou clicar aqui, vou puxar meu círculo, vou colocar 5, que é o valor do meu raio, 5 e Enter. Pronto. Eu posso fazer isso novamente aqui, 5 e Enter, ou eu posso copiar. Então, se eu vier em Copy, eu vou clicar no círculo, vou dar um Enter, vou pegar o meio e vou clicar nas próximas duas interseções aqui. Fiz os quatro círculos da parte de cima, preciso fazer mais 2 aqui para fechar o meu desenho. Então, a gente vai fazer offset novamente dessa linha para cá, para a gente achar uma interseção. Venho no offset, a próxima medida que eu tenho, que é desse círculo para o próximo círculo, é 18. Então, eu vou digitar 18, dar um Enter, clicar nessa linha, clicar para baixo. Vou dar um Enter para sair do comando. E a próxima distância é 17. Então, eu dou um Enter para voltar, vou colocar 17, que é a distância do offset, Enter de novo, clico nessa linha, clico para baixo. Agora, eu posso vir no círculo, pegar a interseção e puxar com raio de 5. Ou vir em Copy, clicar no círculo, dar um Enter, clicar no meio, que é o meu ponto de referência, e clicar no meio dessas duas linhas aqui. Fechei o meu desenho, posso apagar essas linhas, que eu usei elas, na verdade, foi só para fazer o meu desenho. Seleciono todas, deleto. Mas no nosso desenho ainda tem umas linhas de eixo. Como a gente ainda não aprendeu a criar essas linhas de eixo, nós vamos em Line, simplesmente, vamos pegar aqui ó, o centro da linha, mesmo sem a medida, nós vamos puxar uma linha aqui para a lateral. Como a gente colocou o raio de 5, nós podemos puxar uma linha com o valor de 8. Então, vamos colocar 8 e Enter. E a gente vai fazer isso para todos os nossos círculos, fazendo essa marcação do centro. Então, eu vou dar 8, Enter, aí novamente aqui para a lateral, 8, Enter, e para cima, 8, Enter. Fiz a primeira, vou em Copy para andar mais rápido, seleciono todas as minhas linhas, pego o meio e vou clicar aqui ó, no meio de todos os meus círculos. Com isso, eu tenho a mesma medida em todos eles. Fechamos o primeiro desenho. Para a gente fazer uma cota para conferir se esse desenho está correto, a gente vem aqui em Annotation, podemos selecionar essa linear aqui, essa cota linear. Nós vamos clicar aqui ó, no centro do círculo, na lateral e vamos puxar a cota. Eu não vou fazer todas as cotas, porque a gente ainda tem mais 2 exercícios para fazer nessa aula, para não ficar muito extenso o vídeo. Mas vocês podem cotar o nosso desenho todo, todos os desenhos, e utilizar todas as cotas que estão aí. Então, agora nós vamos para o exercício 2. No exercício 2, nós temos linhas horizontais, verticais e nós temos algumas linhas inclinadas. Nós vamos começar o nosso exercício 2 com o comando de Line. Eu vou clicar no ponto da tela e vou começar com a cota de número 50. Na esquerda, vou puxar o meu mouse para baixo, vou digitar 50 e vou dar um Enter. Fiz a minha primeira linha. A próxima linha é uma linha que tem o tamanho de 30, mas ela tem um ângulo de 45. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ela aqui, na horizontal, e depois eu vou rotacionar ela com um ângulo de 45. Vou puxar então meu mouse, vou digitar 30, que é o tamanho que ela tem, vou dar um Enter e vou dar um Enter novamente para sair do comando. Agora, eu preciso inclinar essa linha para ela ter 45 entre essa e essa. Lembrem-se, quando eu expliquei em Rotate, que o AutoCAD ele entende que a gente precisa dar um valor da horizontal para a vertical. Como eu vou ter 45 aqui, e aqui eu tenho já o ângulo de 90 graus, significa que a medida que eu vou dar para ela subir também é 45. Então, eu venho em Rotate, seleciono essa linha, dou um Enter,
Vou fixar meu ponto aqui, porque é essa parte que vai subir, então eu tenho que fixar meu ponto aqui e vou colocar o ângulo 45 e Enter. Vamos conferir para ver se esse ângulo está certo. Venho novamente aqui em Notation, no alto, vou pegar aqui, ó, angular. Seleciono essa linha, tá correto, fiz um ângulo aqui de 45. Voltando, a gente vai dar continuidade aqui, então eu volto em Line, vou clicar nesse ponto. Se não aparecer esse quadradinho, novamente, vocês vão ter que vir aqui em Snap e selecionar Endpoint, para aparecer o início e o final da linha. Então, eu venho, clico nessa linha, vou puxar o valor de 60, que é o próximo valor que eu tenho. Vou direcionar meu mouse para baixo, vou colocar o tamanho de 20. E, novamente, eu tenho outra linha inclinada. Só que agora tem um detalhe. O meu ângulo, como ele não é um ângulo igual o anterior, que era 45 e 45, nesse caso, nós não podemos digitar o valor de 60. Primeiro, eu vou fazer aqui a linha, ó. Então, eu vou fazer 45, dar um Enter e sair do comando. Tem aqui o valor da minha linha. Quando eu subo com o valor de 60, eu estou dando o valor de 60 dessa linha para a movimentação que ele vai fazer. E, na verdade, a movimentação que ele vai fazer não pode ser 60, porque senão entre essa linha e a próxima, ele não vai ter 60. Lembre-se que quando a gente divide o ângulo aqui no meio, é 90, uma parte é a superior e uma parte é inferior. O valor que a gente vai dar aqui tem que ser o valor inicial do movimento do AutoCAD. Então, ele não pode ser 60. Na verdade, vai ser os 90 menos os 60, que vai ser 30 graus. Eu vou fazer aqui, ó, vou Rotate, selecionei a linha, vou dar um Enter, vou clicar nessa ponta, que é o que vai ficar, e ele, na base do meu mouse, ele mostra qual que é o sentido da minha rotação. Então, para ele ter esse sentido e para ele ter o ângulo de 60 lá em cima, eu preciso dar o valor de 30 aqui embaixo. Aí, quando eu vou medir o meu ângulo, clico nessa linha, ele tem o 60. Se a gente fizesse o contrário e desse a primeira medida com 60, na hora que a gente fosse fazer a cota, a gente veria que o ângulo tem 30 ao invés de 60. Então, o desenho estaria errado. Por isso que a gente tem que... É como se a gente fosse preencher esse valor que está aqui embaixo, ó, e não esse aqui, porque o movimento que ele vai fazer é de baixo para cima. Fizemos isso, voltamos novamente no comando Line, vou pegar o meu último ponto onde eu parei, vou colocar aqui para cima 15, Enter, vou puxar meu mouse para a lateral, continuo não clicando no meu desenho, só puxo e dou o valor. 87, Enter, e agora eu não tenho nem o valor e nem o ângulo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima e só clicar no ponto. Aí eu tenho o meu desenho pronto aqui. Então, para a gente fazer o ângulo, eu expliquei como que a gente faz, né, para poder colocar a medida. E para a gente colocar a medida nessa linha que está inclinada, a gente pode vir em alinhado. A gente vai clicar no ponto, no outro ponto e puxar aqui a nossa cota. Novamente, eu não vou cotar o desenho todo, para não ficar extenso, e nós já vamos passar para o terceiro exercício. Terceiro e último exercício aqui. Esse terceiro exercício, nós temos o desenho de um polígono. Então, nós vamos começar o nosso desenho a partir desse polígono. Eu vou vir aqui em cima, em Home, Draw, e vou escolher aqui a opção de polígono. Primeira coisa que ele vai me perguntar é o número de lados que tem o meu polígono. Nós temos aí um polígono de 6 lados. Então, eu vou colocar 6 e Enter. Vou clicar num ponto qualquer da minha tela. Vamos colocar esse na opção de inscrito, porque a gente já está vendo algumas partes circulares aí no nosso desenho, então nós vamos considerar ele como inscrito. E o raio que esse hexágono vai ter é o que a gente tem aí na nossa representação, que é o valor de 30. Vou digitar 30, vou dar Enter. Fiz o primeiro polígono. Em seguida, nós vemos que temos duas cotas de 5, que é como se fosse a distância entre a linha do polígono e a próxima linha. O que a gente vai fazer? Vamos usar o comando de Offset e
colocar o valor de 5 e vou dar um Enter. Vou clicar nesse polígono e vou clicar para fora uma vez, clico no último e clico para fora mais uma vez. Então, fizemos a distância de 5 que nós temos ali no nosso desenho. Agora, eu vou no comando de Line e vou fechar aqui, ó, dessa linha até essa. Vou dar um Enter. Vou no comando de Line novamente e vou clicar dessa linha até essa. Terminei. Agora, eu preciso apagar uma parte desse polígono, porque o polígono que fica inteiro é só o de dentro. Então, eu vou no Trim, seleciono o meu desenho todo, vou dar Enter e venho apagando, ó, só as duas externas que eu fiz por último. Dou um Enter e termino o meu desenho. Ah, mas a gente tem uma linha que passa aqui dentro. Como que eu sei fazer essa linha? Eu vou em Extend agora, ó. Seleciono o meu polígono, vou dar um Enter, porque o meu polígono é a minha barreira. Vou clicar nessa linha e vou clicar nessa linha. Aí nós temos o cruzamento das linhas aqui. Não preciso desse pedaço, não preciso desse pedaço. Então, eu volto no Trim, seleciono essas linhas, vou dar um Enter e vou apagar essa e apagar essa. Então, fizemos aí uma parte grande já do desenho. Agora, nós vamos espelhar essa parte que está pronta para a direita, para a gente ter o restante do nosso desenho. Então, eu venho aqui em Mirror, seleciono meu desenho todo, vou dar um Enter, vou clicar no centro desse desenho e vou puxar o meu desenho aqui para baixo, ó. Vou clicar novamente, ele vai me perguntar se eu quero apagar o primeiro desenho. Não quero apagar, então eu vou em No, fiz o desenho todo aqui. Agora, nós percebemos que existem alguns círculos na parte de dentro, porque a gente tem aí um raio de 5, um raio de 15, um raio de 20. Nós vamos começar a construir esses círculos. Então, a gente vai vir aqui no comando círculo, vai clicar aqui no meio, vai puxar o mouse e vai colocar o primeiro raio aí, que é de 5. O círculo está inteiro no nosso desenho. Os outros, a gente vai ter que usar o Trim e apagar uma parte deles. Então, eu vou novamente no círculo, vou pegar o centro dele, vou puxar, vou colocar o próximo valor, que é de 15, e vou dar um Enter. Vou manter só esse trecho e só esse trecho. Então, eu vou em Trim, seleciono aqui o meu desenho, dou um Enter e já vou apagar as partes de dentro aqui, ó. Porque só vai ficar, dou um Enter, só vai ficar essa extremidade e essa extremidade. Então, eu volto no círculo novamente, pego o meio e vou dar o próximo valor, que é de 20. Vou novamente no Trim, seleciono, dou Enter, apago o que eu não preciso aqui. Terminei. O último círculo, círculo, centro, puxo e o último valor que eu tenho, que é de 25. Novamente no Trim, seleciono, dou Enter e clico para apagar só o que eu quero apagar. Pronto, dei um Enter para fechar. Então, terminei boa parte do desenho. Agora, o que está faltando? Falta uma linha que eu tenho aqui em cima e aqui embaixo, e falta um semicírculo que eu tenho nessa lateral e nessa lateral. Então, eu vou em Line, vou criar essas duas linhas, essa, vou dar um Enter, vou em Line de novo e vou criar essa. Pronto. Esse semicírculo aqui, para eu criar esse semicírculo, eu preciso traçar uma linha aqui no meio. Por quê? Porque é como se ele fosse a metade desse círculo, ó. Com uma linha aqui, ele fosse a metade dele. Então, eu vou em Line, vou criar uma linha que vem daqui até aqui, que é como se fosse a divisão do nosso círculo inteiro. Vou em Círculo, vou puxar o meio dessa linha. Novamente, se vocês não conseguirem esse triângulo, que é o meio da linha, vem aqui, ó, no Snap e pego o Midpoint, que é o meio da linha. Então, eu venho, seleciono esse triângulo e vou puxar o meu arco, ó, o meu círculo, até aqui, essa extremidade. Porque eu não sei o valor, mas o valor, na verdade, é daqui até aqui, que é o valor total do meu círculo. Então, eu vou fazer a metade, daqui até aqui, ó. Pronto, fiz o meu círculo inteiro, mas eu não preciso do círculo inteiro, eu só preciso dessa extremidade da direita. Então, eu vou no Trim, vou selecionar o meu desenho, vou dar um Enter, vou apagar
a metade do meu círculo aqui que eu não vou usar. E vai ficar só essa extremidade. Essa linha eu usei só para a construção do meu desenho, vou apagar ela também. E agora eu vou espelhar essa parte do meu desenho. Então eu vou em Mirror, seleciono esse arco, dou um Enter e vou puxar aqui, ó, do meio para baixo. Quero apagar o desenho original? Não, então vem não. E fechei o meu desenho. E aí terminamos o exercício 3. Para eu cotar os raios, eu venho aqui em Annotation e vou selecionar Radius. Vou clicar no semicírculo e vou puxar aqui, ó. Ele já vai me dar uma setinha com o R maiúsculo, que é a simbologia de raio, e o valor na frente. Eu posso fazer isso para todos esses semicírculos aqui. E se eu quiser fazer a linha, o raio dessa linha inclinada, eu venho em alinhado novamente, vou clicar nesses dois pontos e vou puxar essa cota. Aí eu fecho a minha medida. Espero que tenha sido tranquilo essa aula de hoje, né? Porque é uma aula com 3 exercícios diferentes, mas que a gente usou muitos dos nossos comandos que a gente viu nas outras aulas. Nós vamos dar continuidade. Nossa próxima aula, a gente vai ver ainda a configurar as cotas para o nosso projeto e a configurar os layers para o nosso projeto. Com isso, a gente fecha esses três primeiros exercícios e até a nossa próxima aula, então.